Olá a todos, que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus. Bem, pessoal, hoje vamos falar do livro de Ruth. E Ruth é um livro muito especial, tem muita coisa boa, muita coisa forte para nos ensinar, muita lição importante no livro de Ruth, é um livro muito especial. E Ruth também já começa quebrando aquele paradigma de que a Bíblia é um livro machista e um livro opressor. Afinal de contas, o livro de Ruth fala da história de uma estrangeira que faz parte de algo muito importante no plano de Deus sobre a humanidade. Bem, Ruth, a palavra Ruth, o nome de Ruth, significa amizade, e nós vamos entender muito bem o que isso significa na história de Ruth. Bom, o livro começa dizendo que ele se passa no tempo em que os juízes julgavam Israel, então ele nos posiciona no período dos juízes, que nós vimos no vídeo passado. Uma família de Israel, cujo patriarca Elimeleque vai, devido à fome, de Belém para a terra de Moabe. A terra de Moabe era o sudeste do território de Israel, e os moabitas eram um povo que era inimigo do povo de Israel. Você deve se lembrar que os moabitas e os amonitas, eles eram descendentes de Ló. Lá em Gênesis nós vemos que as duas filhas de Ló, dada a destruição de Sodoma e Gomorra, elas, com medo de não terem condições de gerarem descendentes, elas embriagam o pai e têm relações com seu pai, as duas concebem e dão à luz os seus filhos, que vão dar origem a dois povos, os amonitas e os moabitas. Então os moabitas e os amonitas são parentes, digamos assim, do povo de Israel por parte de Ló. Ló era sobrinho de Abraão. Só que eles se tornaram inimigos de Israel, e quando o povo de Israel atravessou o deserto para chegar na terra de Canaã, os moabitas não deram passagem ao povo de Israel, não facilitaram a entrada de Israel em Canaã, e por isso Deus determinou que nem os amonitas, nem os moabitas deviam entrar na congregação de Deus, nem até a sua 10ª geração. Isso está escrito lá em Deuteronômio capítulo 23, versículo 3. E o fato de nós vermos aqui uma família de israelitas que passa a morar lá em Moabe, no período dos juízes, nos dá duas perspectivas. A primeira é de que quando eles chegaram lá, essa terra já estava sob o domínio da tribo de Ruben. A terra de Moabe havia sido invadida pelos amorreus e depois foi conquistada pelo povo de Israel. E quem ficou naquela terra, quem habitou naquela terra foi a tribo de Ruben. E também, se isso não havia acontecido ainda, e de fato eram os moabitas que habitavam ali, então nós vemos aí uma quebra da lei. Uma quebra justamente dessa lei de Deuteronômio capítulo 23, versículo 3. Tá? Mas isso mostraria então a graça de Deus, a misericórdia de Deus com relação àquelas pessoas envolvidas nessa história. Bom, primeiro Elimeleque vai com a sua esposa Noemi e seus dois filhos, Malom e Quilion, para a terra de Moabe. Havia fome na terra de Judá, então de Belém eles vão para a terra de Moabe. Quando esses dois filhos chegam lá, eles se casam com duas moabitas, Ruth e Orfa. Malom se casa com Ruth e Quilion se casa com Orfa. Só que os três morrem. Elimeleque e os seus dois filhos morrem, deixando 3 viúvas. Você deve saber que no tempo bíblico, as viúvas elas eram muitas vezes desamparadas, desprezadas. Mas existia uma lei chamada Lei do Levirato. A Lei do Levirato ordenava que algum parente próximo do marido dessa viúva pudesse então se casar com ela e gerar através dela descendentes para o marido que havia morrido. Isso era chamado de Lei do Levirato. E este homem que exercia a Lei do Levirato era chamado de resgatador. Resgatador em hebraico é Goel. Goel também é traduzido por redentor. Redentor te lembra alguma coisa, não é? Muito bem, essas 3 viúvas então, junto às duas noras, junto com a sua sogra Noemi decide então voltar para a terra de Judá, para a sua terra natal, Belém, e diz às suas 2 noras, olha, eu vou voltar para a terra dos meus pais, mas lá está tendo fome, lá está tendo dificuldades, eu não quero que vocês passem por dificuldades, então é melhor vocês voltarem para a casa dos seus pais. Orfa volta para a casa dos seus pais, mas Ruth não. Ruth permanece com a sua sogra, então ela diz uma frase muito marcante. Ela diz, aonde você for irei eu, o seu Deus será o meu Deus e o seu povo será o meu povo. Essa frase marcante mostra a unidade, a amizade, apego, união de espírito com a sua sogra. Ruth não desamparou a sua sogra, E elas voltam para a terra de Belém, e é quando elas chegam lá em Belém, está acontecendo algo muito importante, está acontecendo a colheita do trigo. É o período do Shavuot, é o período do Pentecostes. Lembra da festa de Pentecostes? Isso te lembra também alguma coisa?
Então, ela chega justamente no período da colheita e quando ela chega lá, ela conhece um homem. Este homem, que se chama Boaz, Boaz significa nele a força, é o resgatador. Ele é um parente de Elimeleque que pode então resgatar executando a lei do levirato. E o que acontece é que então Noemi e Ruth se unem para que então elas possam trazer para perto Boaz, conversar com Boaz, para que Boaz se torne então um resgatador e faça então com que as duas tenham uma vida diferente, né? Para que venha trazer então descendentes aos seus maridos que haviam morrido. Nós vemos nesses 4 capítulos do livro de Ruth essa história. O capítulo-chave é o capítulo 2, onde acontece o encontro de Ruth com Boaz, é o encontro da noiva com o noivo, isso tem um significado muito importante. O tema central é a universalidade da redenção do Messias, porque nós vemos aí uma estrangeira que se une ao povo de Deus para gerar descendentes, e não são quaisquer descendentes, você vai ver aí quem são os descendentes de Ruth. Jesus aí nessa história é o resgatador, o Senhor Jesus é representado pelo resgatador, pelo Goel, o redentor. Jesus é o nosso redentor. Redentor é aquele que paga o preço pela vida de outro. Essa era a função do resgatador, né? Muito bem, no capítulo 1 de Ruth nós vemos as tragédias da família, quando elas vão para Moabe e acontece essa tragédia da morte do patriarca e dos seus 2 filhos. Noemi então muda o seu nome para Mara, que significa sofrimento, amargura, né? No capítulo 2 vemos então nascer a esperança, as duas voltam para Belém e encontram lá no Shavuot o resgatador. Essa lei, havia uma lei que ordenava que na colheita, as espigas que caíssem no chão por descuido na hora da colheita, deveriam ficar para os pobres. E é justamente isso que Ruth vai fazer, ela vai colher dessas espigas. E essa lei está escrita em Deuteronômio capítulo 24, versículo 19. Então é ali que ela conhece Boaz, Boaz é o resgatador, ele é o Goel, e vai executar então a lei do levirato. No capítulo 3 ela remove a roupa do seu luto, para que então Boaz possa ter atenção com ela, e quando ela se apresenta a Boaz, conta a sua história e mostra para ele que ele é o resgatador, é a pessoa que pode ser o resgatador, e ele aceita isso, ele chama Ruth de mulher de caráter nobre. A palavra em hebraico que ele usa para dizer essa frase, mulher de caráter nobre, é exatamente a mesma frase que está escrita em Provérbios 31 para a mulher virtuosa. Então isso linka a história de Ruth com a mulher virtuosa do capítulo 31 do livro de Provérbios. Ele aceita resgatar Ruth e Noemi, ele aceita ser o resgatador, mas lá no capítulo 4 nós vemos que Boaz então encontra um parente dele que tem a prioridade sobre esse resgate. Ele conversa com este parente, ele abre mão desse resgate e dá então a oportunidade de Boaz ser o resgatador, e ele se casa então com Ruth e resgata também a Noemi, e os dois têm um filho. O nome desse filho é Obed. Obed em hebraico significa servo. O que é que nós vemos em toda essa história? O significado de toda essa história? Qual é a representação? O que toda essa história nos ensina? Noemi, nessa história, é Israel. Ruth é a igreja. Boaz é Jesus. Nós vemos então que Israel está unido com a sua nora, digamos assim, a igreja, que é a noiva do resgatador, que é Boaz, e o resgatador, junto com a sua noiva, geram servos. Esse Obed, que é filho de Ruth, é o avô do rei Davi. Ele é o pai de Jessé, Jessé, pai do rei Davi. Então Ruth entra na genealogia real e também na genealogia do Messias, do ungido, do Senhor Jesus. Olha que história forte, que história marcante. Uma mulher decidida, uma mulher forte, que se une à fé da sua sogra, que tem um caráter excelente, uma mulher de virtude e que junto com o seu noivo gera servos. E não são quaisquer servos. Amém? Então, que esse livro venha abençoar, que essa história, que esta palavra de fé venha abençoar a sua vida, venha te fortalecer em nome do Senhor Jesus. Tá certo? Nós vamos continuar, o próximo livro que nós vamos falar já é 1 Samuel, vamos dar continuidade à história de Israel, linkando a história dos juízes com a história do nascimento da monarquia do reino de Israel e, claro, não poderemos deixar de falar aqui da história de Ruth, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus e até o próximo vídeo.